Olá, está a ouvir o podcast Europlus. Meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Ora, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu hoje tenho comigo um convidado especial que tenho a honra de poder estar aqui num momento a falar com ele. Foi economista, aliás é economista, foi professor, doutor pela Universidade de Illinois, onde eu de resto estive uma vez, foi secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, salvo erro entre 96 e 2000, e ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos e foi também presidente da Bolsa de Valores. Tenho o prazer de ter comigo o Dr. António Nogueira Leite. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade em partilhar aqui um bocadinho da sua sabedoria connosco e de podermos ter aqui uma conversa então sobre, enfim, as consequências económicas do Covid-19 efetivamente na nossa economia e tudo aquilo que está a acontecer. Eu começaria já pela questão dos apoios do governo, que atualmente ainda não sabemos se param por aqui, poderão vir mais, mas atualmente estamos a falar de um pacote de cerca de 4 a 5% do nosso PIB, tanto para empresas como famílias, e comparativamente com outros países da União Europeia, que anunciaram pacotes na casa dos 10, 15 e no caso da Alemanha 22%, portanto um pacote bastante maior e cerca de 3% do nosso PIB em termos absolutos. Depois, além disso, estes 4 a 5% são muito baseados em empréstimos. Parece-lhe que estes apoios são ajustados em função daquilo que, naturalmente, que aqui o ingrediente principal é o tempo que o Covid-19 vai durar e o impacto real que possa causar, mas neste momento atual parecem-lhe um pacote ajustado em função daquilo que já estamos a sofrer? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui no vosso podcast. Indiretamente à questão, eu penso que ela foi desenhada muito tendo em conta aquilo que são as possibilidades do Estado português, ou seja, muito tendo em conta que nós temos uma posição orçamental, enfim, que foi praticamente um excedente no final do ano passado, mas que temos por trás desse resultado uma certa fragilidade das finanças públicas, não só porque temos uma dívida em porcentagem do PIB muito grande, que condiciona bastante a dimensão dos apoios e a forma como eles são dados, como também o facto de termos enfim, um exercício orçamental e uma consolidação orçamental que veio do lado das receitas, portanto, subida dos impostos em boa medida com a evolução positiva do ciclo, que agora já não vamos ter mais, e depois níveis muito baixos de taxa de juro que permitiram que os juros da dívida fossem baixos e uma grande contenção no investimento público. E muitos cortes nos custos de funcionamento do Estado. Portanto, nesse sentido, nós não temos muita margem, porque aquilo onde geralmente se corta, nestas alturas, nós não podemos cortar. Já temos vindo a cortar. Por outro lado, temos um peso muito grande da dívida, o que faz com que, se nós compararmos em termos proporcionais, não falo em termos absolutos, porque isso é incomparável, claro, mas em termos proporcionais, as ajudas portuguesas, por exemplo, com as ajudas alemãs, verificamos que há, de facto, uma diferença muito grande. Nós temos muito menos meios e, em função desses menores meios, temos também uma ajuda que não tem a amplitude e, sobretudo, a eficácia de alguns dos mecanismos que os alemães têm, nomeadamente o seguinte: nós continuamos a ter uma estrutura empresarial em que o balanço das empresas é genericamente fraco, no sentido em que há um recurso muito grande à alavancagem, seja em emissões obrigacionistas, seja em grande parte ainda crédito bancário. Se olharmos para as empresas da generalidade dos países mais próximos de nós na Europa, elas têm, em regra, posições de balanço mais confortáveis que as nossas, embora as nossas tenham vindo a melhorar ao longo destes últimos anos. E, portanto, salvar as empresas à conta de empréstimos significa, das duas, uma. Ou admitir que esses empréstimos possam ser convertidos em capital mais à frente, ou permitir uma recuperação
absolutamente portentosa da economia portuguesa que permita, até porque as maturidades não são gigantescas, as maturidades são boas, mas não são muito grandes, E as taxas permite às empresas... Ia dizer só, Exatamente. as taxas de juros, em alguns casos, também não são assim tão baixas? Não são tão baixas, sobretudo em relação àquilo que o mercado vinha a praticar, e, portanto, nessas circunstâncias, nós estamos a resolver os problemas de liquidez de curto prazo das empresas, mas estamos a degradar significativamente a posição de balanço daquelas que tenham que recorrer a essas ajudas. O que significa que não vamos ter, do ponto de vista das empresas, que é por aí que virá a recuperação, a capacidade de reagir tão depressa como se o tipo de ajudas tivesse sido diferente. Mas em Portugal, enfim, aquilo que sabemos que para já foi colocado bastante dinheiro, ou pelo menos está em vias de poder ser colocado bastante dinheiro, o Governo fala na possibilidade mais à frente, lá está, tem a ver com aquela questão que levantou e bem, de que nós não sabemos exatamente os contornos da crise em termos de dimensão e profundidade, porque também não sabemos bem prever o que é que vai acontecer ao fenómeno que lhe está subjacente, que é a pandemia, portanto, nessas circunstâncias, o que eu vejo é que tenderemos a ter até, de alguma forma, problemas de concorrência. Por exemplo, as empresas que competem no espaço europeu, se estiverem localizadas na Dinamarca ou na Alemanha ou em França, têm ajudas que são mais confortáveis do que aquelas que têm as empresas portuguesas. Portanto, as que concorrem diretamente, até podemos ter aqui um problema de concorrência, porque de facto são ajudas que não são simétricas. O choque é simétrico, mas as ajudas são assimétricas em função da disponibilidade de cada um dos países. Isso, obviamente, vai ter consequências a prazo. Exato, eu não levantei essa questão, mas efetivamente também já tinha falado com ela, do ponto de vista de concorrência das nossas empresas. Naturalmente que em termos absolutos nunca conseguiríamos competir nem sequer com a nossa vizinha Espanha, não está em causa sequer, mas em termos percentuais, pronto, o Soutor já aqui nos explicou que efetivamente estamos a falar de uma fragilidade que temos, não é? E que foi feito aquilo que eventualmente poderia ser feito neste momento. Os empréstimos também, é essa a minha opinião, no fundo estão a diferir bastante o problema para o futuro. Resolvem eventualmente agora problemas de caixa, mas, e eu já lá vou mais à frente, na função da banca nesta história, mas parece-me a mim que as empresas portuguesas também não têm uma cultura empresarial muito forte. Portanto, eu fiz o meu doutoramento na Alemanha, estive lá 5 anos, conheço perfeitamente a realidade económica da Alemanha e aquilo que nos diferencia mais do tecido empresarial alemão, na minha opinião, além da extensão e profundidade, mas isso decorre da própria dimensão do país e da própria história económica, é efetivamente esta questão de que a cultura empresarial parece-me bastante mais fraca em Portugal. Agora, nos últimos tempos, ouvindo algumas pessoas, eu comecei como um otimista, mas nos últimos tempos, ouvindo algumas pessoas e fazendo mais, olhando também para muito mais dados, levantei aqui a real possibilidade de nós entrarmos numa crise económica. E aquilo que eu lhe queria perguntar é se, com esta saída em V que os bancos de investimento americanos na altura anunciaram, que me parece completamente desajustada, mas que também entendo que terá sido anunciada até para acalmar os mercados e que foi conseguido, embora talvez tenha sido mais conseguido com o pacote de ajudas do governo estadunidense. No futuro, se nós nos precisarmos de financiar como país, o Soutor já disse, nós temos uma dívida pública de cerca de 120% do nosso PIB e, portanto, a financiarmos vai ser a taxas muito altas, não é? Coisa que até então andámos a beneficiar de taxas de juros baixas. Não é? Depois, a cultura empresarial, que na minha opinião em Portugal é fraca, ou seja, esta história de que as empresas no fundo acabam por viver mês a mês, ou seja, no fundo confiam nas vendas mensais que vão ter, na produção que vão ter naquele mês para fazer face às contas que têm. E aliás, prova disso é a quantidade de empresas que entraram imediatamente em layoff e os despedimentos oficiais ou não oficiais que já ocorreram, não é? E depois uma economia muito alavancada no turismo, que de facto teve uma recuperação considerável nos últimos anos, a nossa economia, muito por via do turismo, e que agora é um setor muito ameaçado, pelo menos no curtíssimo prazo, no médio prazo não sabemos. Portanto, não temos todos os ingredientes aqui de entrarmos de facto numa crise económica profunda em Portugal?
Quer dizer, até já custa, nos últimos 20 anos não temos falado quase de outra coisa em Portugal. Mas eu acho que desta vez é razoavelmente inevitável mais uma vez. Há aqui várias situações. Há a questão das finanças públicas, que eu lhe tinha falado, e que vai obviamente pôr um peso, porque a nossa dívida pública vai subir. Ainda hoje o FMI apresentou projeções para este ano e para o próximo, e elas não são muito pessimistas, na minha perspectiva. E, aliás, apontam até um progresso importante já no próximo ano, o que significa que acham que o impacto económico da pandemia vai estando a reduzir-se ao longo dos próximos, 18, 24 meses, mas de qualquer das formas aponta para uma dívida pública em percentagem do PIB de cerca de 135%. Ora bem, se não houver, como tudo indica, mutualização da dívida em termos da União Europeia, significa que, mais uma vez, vamos ter a economia a começar com relativa lentidão, com empresas descapitalizadas, muitas das quais ainda não saíram completamente dos problemas da crise anterior, que foi uma crise também muito motivada não só por uma especialização setorial errada em função, enfim, da obsessão anterior do governo com as obras públicas, mas sobretudo com, enfim, a moda da década anterior, que era a moda do turismo, que não era turismo, que era promoção imobiliária em grande escala e que era brutalmente alavancado e que teve como consequência boa parte dos problemas que tivemos nos bancos e muitas empresas que desapareceram, mas muitas outras também não tiveram tempo para resolver todos os problemas que vinham do passado, e nessa circunstância vamos ter um rearranque quando ele puder ocorrer, e já percebemos que provavelmente os cenários epidemiológicos mais prováveis neste momento mostram que o arranque não vai ser um arranque permanente, portanto pode ter alguns soluços em função de algumas enfim, situações de maior distanciamento social que tenham que ser promovidas ao longo dos próximos 2 anos, e portanto nessas circunstâncias empresas muito alavancadas, bancos que, em função do impacto disto tudo, também não estarão na melhor situação, e finanças públicas muito elevadas fazem com que a nossa recuperação seja muito difícil, até porque o setor, enfim, agora vou falar do copo meio vazio e a seguir do copo meio cheio. O copo meio vazio é o setor no qual assentou a nossa recuperação, em boa medida, é um setor de baixíssimo valor acrescentado, que é muito do pequeno e médio turismo. Nem todo o turismo é de baixo valor acrescentado, mas genericamente o setor é um setor de baixo valor acrescentado, que é dos setores que vai ser, todos os analistas em todos os países concordam com isso, dos mais atingidos com esta crise e dos que mais dificuldade vai ter, não todo uniformemente, mas globalmente, em recuperar ao longo dos próximos tempos. Portanto, isso é um problema complexo. Esse emprego não vai ser recuperado pelas empresas que estavam no terreno, e também não estou a ver muitas novas empresas a querer vir substituir essas. Portanto, nós vamos ter que ter as novas empresas que surgirem depois da crise, ou as que se consigam reinventar, em setores que não este. Agora, temos que perceber uma coisa, enfim, abrir um restaurante, abrir um bar da moda, abrir isto, abrir aquilo, não exige o capital que exige abrir empresas em alguns dos outros setores, que exigem capital, exigem capital humano e exigem capital, enfim, financeiro, muitas vezes muito mais elevado. Aliás, provavelmente será, peço desculpa interromper, mas só para lhe dizer que... Nada. Nos últimos anos, efetivamente, em Portugal, nós vemos essa tendência forte para se abrirem cafés e restaurantes e, digamos, negócios de menos requisição ao nível de recursos técnicos e tudo mais, e provavelmente a grande razão é precisamente a falta de capital também, porque eu acho que do ponto de vista humano nós comparamos com vários profissionais por essa Europa e mundo fora sem grande desprimor, não é? Mas do ponto de vista de capital tem sido uma falta, e portanto numa crise económica futura ou num arranque, sem querer parar o raciocínio do Soutor, ainda mais condicionados a isso estamos, a voltar àqueles negócios que na prática já há muitos e que não têm assim um valor acrescentado tão grande quanto isso, não é?
Não, e que não permitem aumentar a nossa produtividade de forma significativa, não nos permitem pagar salários mais elevados, porque uma das coisas que nós verificamos é que tivemos um aumento permanente do salário mínimo, mas o salário mínimo cada vez mais próximo do salário mediano, o que é péssimo, o que significa que a economia portuguesa geralmente, enfim, 50% da economia portuguesa com um salário mediano tão próximo do salário mínimo, significa que 50% da economia portuguesa não consegue gerar, ou 50% do emprego criado pela economia portuguesa não consegue distanciar-se substancialmente do salário mínimo, o que é verdadeiramente único em termos da União Europeia e o que não abona do nosso modelo de crescimento. Portanto, enfim, um outro aspecto que eu queria juntar a este e que referiu agora e que tem já referido várias vezes é este, é que em Portugal temos uma imensa falta de capital nas empresas. E eu lembro, ou tento recordar, que quando saímos da crise por 2013, 2014, da crise anterior, toda a gente falava na necessidade de recapitalizar as empresas. Esse foi um discurso que desapareceu. E o que é que aconteceu? Aconteceu que não fizemos os disparates da década anterior, portanto, promover uma desalavancagem que, do ponto de vista de tomada de risco por quem dava os financiamentos, era algo absolutamente absurdo em muitas circunstâncias, mas, por outro lado, também não tivemos a capacidade de atrair para alguns dos nossos setores importantes, nomeadamente na indústria transformadora, novos capitais que aumentassem significativamente ou a capacidade de investimento das empresas já existentes ou novas empresas com capacidade de investimento e de crescimento a prazo. Portanto, nós vamos entrar no período em que sairmos deste embate e como dizemos, e como já vos dissemos, este embate pode demorar algum tempo, porque neste momento, enfim, há aqui como diziam os economistas no passado, há aqui um véu de ignorância grande relativamente aos efeitos do fenómeno que está por trás. Nós vamos partir com as empresas relativamente pouco capitalizadas, com um setor que foi motor do crescimento e que vai deixar de o ser, necessariamente, e com a necessidade de atrair capital para que as empresas, para que a nossa capacidade produtiva possa ser otimizada e para que consigamos ter empresas com músculo para enfrentar os desafios que vão acontecer à frente. Ora bem, isto implica não só abertura em termos dos policymakers em Portugal, mas também implica uma visão integrada em termos da Europa, que eu acho que provavelmente vamos ter, e enfim, tudo aponta nesse sentido, um mundo mais fechado, mas a União Europeia continua a ser um grande mercado que não tem razão nenhuma para se fechar, não se deve fechar, porque nesse dia acaba a União Europeia, portanto nós temos um mercado único, que era um tema que toda a gente falava há 20, 30 anos atrás, que está aí, ainda por cima facilitado em muita da sua extensão por uma mesma moeda, e onde as empresas podem ter imensas oportunidades, para além do mercado que está fora dos principais blocos, seja a China, seja os Estados Unidos. E, portanto, nessas circunstâncias, para nós tirarmos partido disso, as nossas empresas têm que estar capitalizadas. Como é que isso vai acontecer é muito difícil, porque nós, numa situação um pouco menos gravosa, como foi 2014, 2015, não o fizemos, fazer agora é um imperativo. Mas esta é a questão, desde que eu trabalho, é a questão do milhão de euros ou do milhão de dólares na economia portuguesa, que é como é que nós capitalizamos as nossas empresas de forma a que elas tenham um músculo financeiro para enfrentar as adversidades e para tirar partido das oportunidades, como se vê, por exemplo, na Alemanha, onde empresas capitalizadas tiram partido das oportunidades que existem, seja no seu mercado mais próximo, seja em mercados mais afastados. Este continua a ser o grande problema da economia portuguesa. É um problema que não se resolve com a banca, mas é um problema em que é muito importante ter políticas públicas que sejam amigas da atração do investimento e que esse investimento não venha apenas para substituir acionistas depauperados, venha efetivamente aumentar capacidade produtiva em Portugal. Foi isso que nós tivemos muito pouco nos últimos anos, de facto. Exato. Pegando então nessa última parte, aquilo que nós vimos na economia portuguesa também se espelhou ao imobiliário nos últimos anos, precisamente com a atração de capital estrangeiro. Fomentadas na realidade pelo governo anterior, em grande parte, e depois continuadas de certa forma por este último. Parece-nos a nós, na empresa, que, por falar em imobiliário,
que isso de facto foi capital estrangeiro trazido. Precisamos agora, como o Soutor está a dizer, de fazer o mesmo, mas para outros setores e que de facto traga capacidade de produção. Mas isso leva-me aqui a duas situações, por falar em imobiliário. Primeiro, a banca estará preparada se nós efetivamente entrarmos aqui numa crise económica relativamente grande, que será maioritariamente ditada pelo tempo que este fenómeno durará? Estará a banca preparada para, no fundo, apoiar a economia? E sabemos que, como o professor disse, não é o maior problema. Temos que captar investimento de fora e capital inteligente de fora, não é? Mas tocando na banca e no imobiliário, estará a banca preparada para apoiar a economia hoje e nos próximos anos, no caso de entrarmos numa crise económica, considerando que nós temos NPLs na casa dos 8%, nas empresas e nas famílias ainda são maiores e, por exemplo, considerando também, enfim, por aí, já temos um NPL que, na minha opinião, na escala europeia, é muito significativo. Se nós não conseguirmos captar esse investimento que o Soutor falava, a banca surge com uma resposta óbvia, pelo menos para a tesouraria de curto termo. Estará a banca preparada para responder nos próximos anos? Pois essa é uma boa questão. Eu acho que tudo depende da dimensão da crise. Se a dimensão da crise for aquela que é neste momento a projeção central, vai ter um impacto muito grande, vai ter perdas de capitais muito significativas e portanto, só sobrevive se as políticas do Banco Central Europeu, do ponto de vista da gestão da banca, perceberem que isto não é uma gestão causada por questões de risco moral, como em 2011, mas antes um impacto perfeitamente inesperado, catastrófico, sobre o conjunto das economias e ter aqui alguma forma de dar alguma margem à banca. Mas repare, o que aconteceu na outra crise foi que, nomeadamente em Portugal e em todos os países, reagiu-se à crise tornando os resíduos de capital cada vez maiores. Se tornarem os resíduos de capital cada vez maiores, significa que os bancos portugueses vão ter, com exceção talvez da Caixa, durante algum tempo, porque, como sabemos, foi bastante sobrecapitalizada, com exceção da Caixa, os bancos portugueses vão ter alguma dificuldade em, com os acionistas que têm ou no mercado, capitalizar-se. O que significa que, enfim, não sei, aí vai ser preciso ter o que vai acontecer exatamente, porque vai depender da capacidade que o governo português e os outros governos europeus tenham, junto do Banco Central Europeu e do Mecanismo Único de Supervisão, de criar formas de não ter a supervisão bancária anticíclica. Aliás, procíclica, afundando ainda mais o ciclo, portanto, com mais exigências, levar os bancos a estar cada vez piores. Por outro lado, nós sabemos também que, se a situação for mais arriscada, nós não podemos esquecer esse facto e, portanto, é muito difícil dar argumentos para que a política não seja procíclica. Ou seja, nós vamos provavelmente ter de ter aqui mecanismos vários para ajudar os bancos. Enfim, posso pensar em vários, mas dado o melindre da coisa, talvez não pedia-lhe que não me mandasse elaborar por aí. Posso lhe perguntar só relativamente à taxa, por exemplo, de Euribor? Continuar baixa? Sim, como o problema vai ser capital, pode haver empreendentes, as cocos da outra vez, se calhar vamos ter de voltar a ter instrumentos de capital contingente novamente, tudo depende da profundidade da crise, tudo depende da forma como a economia acomoda essa crise. A situação de partida, eu diria, bem, é melhor que na Grécia, é melhor que em Itália, mas não é melhor que Espanha. Os bancos espanhóis são extraordinariamente capitalizados, tiveram, aliás, um programa só para os capitalizar e para os limpar em 2011, 2012. Portanto, nós temos vindo a fazer um percurso penoso, as coisas têm corrido bem, as práticas bancárias são muito melhores do que eram no passado. Se pensarmos no imobiliário, ninguém faz o que se fazia em 2008, que era praticamente conseguir, sem fundos próprios, comprar terrenos, desenvolvê-los e vendê-los.
A coisa só correu mal quando não se conseguiram vender. Agora não. Nos últimos anos os bancos exigiram que as pessoas comprassem os terrenos, ou pelo menos comprassem a maioria dos terrenos com capitais próprios, não financiaram o total da construção, ou quando financiavam o total da construção exigiam garantias adequadas e já tinha havido bastante capital colocado no empreendimento por parte dos investidores e, portanto, temos essa vantagem, que é muito melhores práticas do que antes da crise anterior. Temos a mesma fragilidade, que é uma economia que ainda não estava totalmente recuperada e são índices de endividamento, quer privado, empresas e pessoas, quer público, ainda muito elevados. Portanto, ainda não tínhamos conseguido convergir para níveis saudáveis e levamos com uma crise destas em cima. É, de facto, uma situação muito, muito delicada. Exato. Por falar em práticas da banca, Soutor, também me parece que mais do que a vontade dos próprios bancos, houve aqui algumas regras macroprudenciais do Banco de Portugal que, de certa forma, restringiram a ação dos bancos, nomeadamente na questão dos capitais próprios e tudo mais, dos vários investimentos, e que me parece, aliás, eu fui uma das vozes ativas aqui há 3 e 4 anos, sobre isso, e depois parecia que o Banco de Portugal me ouvia. Claramente não era o caso, portanto teria analistas para fazer isto, mas parece que me ouvia e, enfim, salvo erro, em julho de 2008, obrigou a existência de capitais próprios, mesmo em aquisição de habitação própria permanente, de pelo menos 10%, não é? Já nem estou a falar do resto, e isso, na minha opinião, surgiu aqui para me levar à próxima pergunta, num contexto de a sobrevalorização que havia no imobiliário. E, enfim, o Banco de Portugal, com essas regras macroprudenciais, protegeu a banca, na minha opinião, e muito bem. Os bancos reagiram bem, mas a verdade é que, na minha opinião, a banca portuguesa continua ainda muito exposta ao imobiliário. E tendo nós esta correção no imobiliário premente, porque o nosso imobiliário, lá está muito alavancado na economia de fora, com a chegada de vistos gold, programas de residentes não habituais, o alojamento local que falámos que foi altamente financiado pelo capital estrangeiro. A própria banca, e no fundo na sequência da pergunta anterior, já com non-performing loans relativamente elevados, a entrarmos nós numa crise económica e depois, juntamente com esta exposição ao imobiliário, mesmo que com melhores práticas do que em 2008, como o Soutor frisou e bem, não podemos ver aqui perigos grandes para a própria banca, até pegando em exemplos recentes dos bancos que afundaram e tudo mais? Não, há aqui claramente um problema, porque, enfim, houve muita especulação, não é especulação no terreno, é muita especulação intelectual sobre o que é que estaria a causar. Enfim, para qualquer pessoa que estivesse no terreno e soubesse um pouco de economia, era bastante simples. O mercado das nossas principais cidades integrou-se no mercado europeu e, portanto, a procura para o imobiliário em Lisboa e no Porto não era a procura dos portugueses, era uma procura que envolvia europeus e outros não europeus, exatamente pelas razões que muito bem descreveu e cuja análise essa análise eu partilho completamente. O grande problema é que essa procura agora não sabemos o que é que vai acontecer, provavelmente desaparece. Ora bem, eu acho que os bancos vão ter um primeiro problema, provavelmente não com os estrangeiros, mas com muitos portugueses do Airbnb e de outras formas de alojamento local, exatamente porque nós não vamos ter as pessoas que cá tínhamos a continuar a utilizar essas empresas, ou enfim, as habitações que algumas empresas, muitas pequenas empresas, algumas médias, proporcionavam em Lisboa e no Porto, no Algarve e um pouco por todo o país, mas a integração nos mercados, numa procura externa mais relevante, é mais Lisboa e Porto e um pouco Algarve. E o que é que acontece? Podemos ter aí problemas de cobrança e podemos ter aí novas imparidades a resultar disso. No que respeita às aquisições, seja dos fundos especialistas, seja enfim, de alguns outros tipos de fundos que têm andado bastante ativos em Portugal e até alguns não residentes com bastante capital, eu aí não vejo problemas para a banca, pelo menos tão óbvios, mas o que vejo é que o estoque talvez não sofra muito, mas não há novo fluxo. Tão cedo não estou certo que as pessoas venham.
O que é que isso significa? Significa que vamos ter algum ajustamento de preços necessariamente, que ainda, enfim, as pessoas que andam no terreno dizem que não se está a ver, mas eu sei que os bancos estão-se a preparar para ajustamentos de preço muito significativos, o que também põe problemas de capital, porque muitos desses imóveis são garantias reais de empréstimos que foram feitos. Vamos ver se as garantias continuam a servir ou se a desvalorização é tal que tenha que se pôr novo capital por parte dos mutuários. Portanto, temos aqui uma situação, enfim, nós conhecemos os canais pelos quais ela pode correr bem ou mal, mas agora temos que monitorizar, depois deste embate de março e abril, como é que as coisas evoluem quando lentamente começarmos a retomar. Mas eu digo que na banca há muita gente, enfim, das conversas que vou tendo, há muita gente que está a prever um cenário não muito fácil e está-se a preparar para ele. E é bom que se estejam a preparar para ele, porque da outra vez não se prepararam para ele. E portanto, agora, de facto, é outra das vantagens, eu acho, da gestão bancária hoje em dia ser bastante mais sofisticada do que era há 10 ou 15 anos atrás. E à partida com mais experiência. Exatamente, essa acaba por ser a grande diferença, porque a última crise foi precisamente originada no imobiliário, não é? Portanto, mal era que a banca não aprendesse e não estivesse. Eu queria aqui só pegar em duas outras coisas que o Soutor disse, nomeadamente no ajustamento dos preços. À partida, e é essa a nossa análise, seria expectável que, como disse, Lisboa, Porto e Algarve, que são as zonas do país mais expostas à especulação inteligente que tem sido feita e à exposição de capital estrangeiro, à partida seria aí que nós veríamos o maior ajustamento de preços, não é? Pelo menos em teoria seria por aí, não é? Não necessariamente no país todo. Sim, aliás, porque houve zonas que só muito tarde entraram neste processo de subida de valores. Mesmo assim, em Lisboa depende muito do segmento, porque continua a haver uma procura grande. Nós sabemos, por exemplo, escritórios em determinadas localizações. Provavelmente é diferente do que habitação, projetos que já estejam no terreno de habitação para não residentes. Se calhar não vai correr tão bem, não sei como é que as coisas vão acontecer à frente. Portanto, a expectativa pode ser uma redução aí, seja pela não vinda deles, seja pela necessidade de os atrair com preços mais baixos, mas sobretudo se não vierem, ficamos com a procura nacional, e a procura nacional não suporta muitos dos preços por metro quadrado que se têm realizado em Portugal nas grandes cidades. Exatamente. Eu acho que no fundo esse é o ponto, e é esse tipo de análise que nós temos feito mais profunda. Nós chegámos aqui a uma conclusão que efetivamente regiões de Porto, Lisboa e Algarve estão muitíssimo expostas a capital estrangeiro, que pode diminuir em procura e em volume, estão muito expostas também ao alojamento local, coisa que os outros mercados aos quais nós chamamos genericamente corrigidos, muito menos expostos. A procura do imobiliário que o Soutor falava, efetivamente, e especialmente a estrangeira, dá-se muito mais nessas zonas. E em jeito de remate aqui, de conclusão, nós falámos aqui de um ponto que eu acho que acaba por ser hoje em dia um ponto que as pessoas não estão a querer tocar, mas eu perguntava-lhe só relativamente à União Europeia. O Soutor frisou algumas vezes, falou dela, inclusivamente da economia, entre aspas, global que nós vivemos dentro da União Europeia, do projeto da União Europeia, só que com a situação da Covid-19 e com a falta de mutualização da dívida por parte da União Europeia, a própria Itália já está a dar alguns sinais que não está muito contente com a situação. Acredito que Portugal, pelo menos, e Espanha sigam as mesmas pegadas. Seria uma autêntica hecatombe nós sairmos da União Europeia? Eu acho que sim. Eu acho que sim, por uma razão muito simples, porque já tenho ouvido pessoas dizer, ainda no outro dia na televisão, um colega meu de profissão dizia, não há grande problema porque, enfim, os ativos, teremos uma nova moeda, voltamos ao escudo, por hipótese, para simplificar o raciocínio, e o que é que acontece? Acontece que depois renegociamos a dívida, mas se nós renegociarmos a dívida vamos ter um default. Um default num soberano, a última vez que Portugal teve um default foi em 1852. E isso teve consequências durante dezenas de anos. Portugal voltou a conseguir emitir nos mercados cerca de 70 anos depois. Portanto, nós termos um default, com a falta de capital interno que temos,
eu continuo a achar que a União Europeia é o nosso seguro de vida, por muito que nos custe, às vezes, não ter o grau de solidariedade que temos. E, por outro lado, tem um outro aspecto muito importante, é que é o nosso disciplinador, e estar na União Europeia põe um grau de exigência que quem viveu na economia portuguesa, ainda que, enfim, não em fase adulta, mas antes de estarmos na União Europeia, como foi o meu caso, enfim, quando eu comecei a trabalhar já estávamos na União Europeia, mas de qualquer das formas antes disso, enfim, o grau de exigência era bem inferior, as oportunidades para a economia portuguesa eram bem inferiores, e portanto eu acho que não só seria um empobrecimento súbito muito significativo, muito maior do que aquele que eventualmente teremos continuando na Europeia para superar esta crise, e por outro lado tornava a sociedade portuguesa uma sociedade com muitos problemas que felizmente já ultrapassámos e que gostaria que não voltassem outra vez. Eu partilho da mesma opinião, espero que estes países e nós em particular não sejamos forçados a sair e por mais que tenhamos que aguentar, aguentemos a falta de solidariedade da União Europeia, que de certa forma é compreendida, na minha opinião, porque há países que cumprem mais do que os outros e também numa União Europeia em que alguns cumprem e outros cumprem menos, percebo que recorrentemente não se queira mutualizar a dívida e aparecer com outros tipos de soluções, precisamente pelo histórico recente. Sr. Doutor, teria aqui muito mais tópicos para falar consigo e que teria todo o interesse e acho que seria interessantíssimo e portanto fica desde já a minha promessa de que o vou ter que convidar para voltar aqui ao nosso podcast, mais uma vez. Queria agradecer-lhe muito o facto de ter dispensado algum do seu precioso tempo para falar aqui connosco e os insights magníficos e, na minha opinião, e foi esse o nosso principal interesse, quase únicos, de alguém que passou tanto tempo na banca e as coisas que eu vivo de fora, o Sr. Doutor viveu de dentro e tem sempre esta perspectiva muito melhor. Portanto, muito obrigado por ter vindo aqui ao podcast. Eu é que agradeço o convite e o prazer que foi esta conversa consigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Foi então assim o nosso podcast. Fica a promessa de trazermos novamente o Dr. António Nogueira Leite ao podcast. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de partilhar nas redes sociais uma mensagem importante de alguém que realmente esteve por dentro de tudo aquilo que aqui falámos e dos insights que partilhámos sobre o imobiliário, que no fundo é algo também do que eu já tenho vindo a dizer e das análises que temos vindo a fazer na Arrow. E até ao próximo episódio. Fique bem. Muito obrigado.